Olá! Sou a professora Lucília Lopes e vou me descrever para vocês. Sou uma mulher branca, com cabelos longos e cacheados. Atrás de mim estão algumas prateleiras coloridas com materiais pedagógicos e artísticos. Henrique V é uma das mais famosas peças históricas de William Shakespeare. Trata-se da representação daquele que é considerado um dos mais importantes monarcas ingleses, o rei-herói, que governou de 1413 a 1422, pacificando internamente a Inglaterra e consolidando a autoridade da monarquia. O rei guerreiro combate junto aos soldados em um texto de exaltado nacionalismo que enaltece seus feitos de grande líder. O ponto alto é o célebre discurso em que Henrique V conclama seus homens a lutarem com garra, colocando de lado as distinções sociais ao dizer: nós, estes poucos, nós, um punhado de sortudos, nós, um bando de irmãos, pois quem hoje derrama o seu sangue junto comigo, passa a ser meu irmão. Pode ser homem de condição humilde, o dia de hoje fará dele um nobre. E para o célebre discurso apaixonado e estimulante desse personagem político de Shakespeare, convidei o professor Ricardo Ferreira, de Artes Cênicas, para a leitura de hoje. Vamos juntos assistir? Quem deseja isso? Meu primo Westmoreland? Não, meu justo primo. Se estamos marcados para morrer, é perda suficiente para o nosso país. E se devemos viver, quanto menos formos, maior será a glória de cada um. Se é a vontade de Deus, não desejeis um homem a mais. Declara Westmoreland, através do meu exército, que aquele que não tem coragem de lutar pode partir. Receberá seu passaporte e na bolsa moedas para a viagem. Não queremos morrer na companhia de quem tem medo de morrer ao nosso lado. Este é o dia de São Crispim. Aquele que sobreviver a esse dia e voltar a salvo para casa se erguerá bem alto quando falarem desse dia. E o nome de São Crispim o despertará. Quem viver esse dia e chegar à sua velhice, anualmente, na véspera dessa festa, dirá a seus vizinhos: amanhã é dia de São Crispim. Então erguerá a manga, mostrará suas cicatrizes e dirá: estas feridas recebi no dia de São Crispim. Os homens velhos esquecem, mas mesmo aquele que tudo já tiver esquecido, lembrará sempre, e muito bem, de suas proezas nesse dia. Então os nossos nomes serão familiares para eles. O rei Henrique, Bedford e Exeter, Warwick e Talbot, Salisbury e Gloucester serão vivamente lembrados ao erguer das taças. Essa história, o bom homem contará a seu filho, e a festa de São Crispim passará a ser, desse dia até o fim do mundo, associada à nossa lembrança. Nós poucos, felizes poucos, bando de irmãos. Sim, pois quem verter seu sangue comigo hoje será meu irmão, e por mais plebeu que seja, esse dia irá enobrecê-lo. E os nobres na Inglaterra, que agora estão na cama, se sentirão amaldiçoados porque não estiveram aqui, e menosprezarão sua própria nobreza ao ouvirem falar de alguém que lutou conosco no dia de São Crispim. Henrique V
Foi encenada pela primeira vez no começo de 1599. Hoje, mais de 400 anos depois, o texto do genial e multifacetado Shakespeare, mais afeito às dúvidas e contradições da vida e do ser humano do que às certezas e verdades únicas, oportunamente lança a luz sobre a natureza da guerra e da política, do discurso populista e da manipulação das massas. Esse famoso discurso que assistimos já foi traduzido e dramatizado de diversas maneiras. Escolhemos o texto base da montagem do filme de 1989, uma versão que faz parte de um projeto que populariza os textos dramáticos de uma forma mais simples para a compreensão de todos, independente da tradução. Veja um trecho dessa cuidadosa montagem. Ou será destruída? Agora estamos todos preparados para saber a resposta do nosso primo Delfim. Vossa Majestade mandou reclamar na França alguns ducados por direito de vosso grande predecessor, o rei Eduardo III. Em resposta à reivindicação, o príncipe, meu senhor, diz que vós sois muito jovem para isso. Portanto, ele vos envia algo mais apropriado, este pequeno tesouro. E em troca disso, ele não quer mais ouvir falar em vossa reivindicação. Assim, fala o Delfim. Que tesouro, tio? Bolas de tênis, meu soberano. Estamos felizes por Delfim ser tão amável. Pelo presente e pelo trabalho, nós somos gratos. Quando impelirmos estas bolas com nossas raquetes, nós jogaremos uma partida na França que arrancará a coroa do pai dele. E nós entendemos bem. Ele nos faz lembrar nossa imaturidade sem medir o uso que fizemos dela. Mas dizei ao Delfim que manterei minha dignidade, agirei como rei e mostrarei minha grandeza quando subir ao trono da França. E dizei ao amável príncipe que esta brincadeira transformou estas bolas em espadas e que ele será o culpado pela devastadora vingança que está por vir. Pois milhares de mulheres perderão seus maridos por isto. Mães perderão seus filhos. Castelos virão abaixo. E milhares que ainda não nasceram terão motivos para amaldiçoar o escárnio de Delfim. Assim sendo, ide em paz. E dizei ao Delfim que sua pilhéria perderá a graça quando eu transformar seu sorriso em pranto. Muita gente acredita que os textos clássicos, principalmente os de William Shakespeare, não são para todos, que apenas intelectuais podem entender o que o autor queria dizer nas entrelinhas, o que é um grande engano. As peças de Shakespeare foram criadas por meio de histórias populares que eram passadas de pai para filho durante séculos, e ele adaptava essas histórias conhecidas para o teatro, de um modo que tanto a rainha da Inglaterra e sua família pudessem se divertir e se verem enaltecidos, como o povo pudesse também se identificar e se sentir representado, sabendo que muitas vezes os seus opressores estavam também assistindo àquela representação e assimilando suas opiniões por meio de um momento de entretenimento. Ou seja, o teatro de Shakespeare, até hoje, consegue manter os assuntos difíceis acessíveis a todos, independente do local, tempo
ou o padrão social que o espectador se encontra. O texto de Shakespeare, mais do que nunca, é para todos e podemos aprender com os exemplos que ele transcreve, principalmente em textos de luta de poder como esse. São inúmeros os registros e exemplos na história de vários povos e épocas na luta pelo poder, que nos oferece uma boa observação do comportamento humano e as consequências de atos por vezes mesquinhos. Aprender com a história e com a reflexão de outros pensadores é um dos ganhos de quem tem o hábito da leitura. E hoje em dia, essa leitura pode ser realizada quando assistimos um filme, uma série, quando vamos ao teatro. Basta conhecer a história principal, de onde essas leituras foram feitas e como esses textos nasceram. Conhecer textos clássicos ou mesmo saber onde pesquisá-los é um recurso poderoso para quem quer compreender as lutas de poder e as alianças que assistimos hoje e que se repetem durante toda a existência humana. No Brasil, inúmeras montagens com esse texto acontecem ano após ano. Podemos destacar o espetáculo realizado em 2017 para o público infantil pela companhia Vagalum Tum Tum, a peça Henriques, uma adaptação feita dos clássicos de Shakespeare, Henrique IV, parte 1 e 2, e Henrique V, escrito por Ângelo Brandini, com uma visão bem divertida da luta de poder entre Inglaterra e França. Senhoras e senhores, do meu lado esquerdo, a França! Rei Henrique está a caminho da França! Seremos atacados! E do meu lado direito, o reino dos Henriques, a Inglaterra. 1, 2. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Príncipe Henrique. Ele está na companhia daqueles malfeitores, Falstaff e Pistola. Senhor, sou eu, seu melhor amigo, Falstaff. E o melhor amigo do Falstaff, Pistolinha. A luta de poder é algo que move o mundo, principalmente o poder político que substituiu os reinados de antigamente. Você sabe quem são as pessoas que têm o poder de decisão e ação do seu entorno? Quer dizer, você sabe quais políticos têm na caneta o poder de decidir em seu nome por ações coletivas aos olhos do mundo? Quem é o vereador que representa o seu bairro? O prefeito que representa a sua cidade? O governador que representa o seu estado? Os senadores e deputados que representam a sua região? E o presidente que representa o seu país? Que tal fazer uma lista com todos esses nomes que hoje são a sua voz dentro dos espaços públicos que representam o que você pensa e deseja para a sua própria vida e da sua família? Registre essa lista em um arquivo digital ou no seu caderno. E já que na época de Shakespeare, coroa era poder, vamos nos inspirar em peças do figurino daquela época para a arte do marca-página de hoje? Vem comigo!